Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero voltar a falar de Byung-Chul Han. Quero colocar de novo o foco no livro dele, Louvor à Terra. E hoje eu quero falar sobre a necessidade que nós temos de ter muitas experiências, a necessidade de experimentar as coisas, de degustar, de provar as coisas. Mas eu quero então, antes de contar toda essa história, eu quero lembrar que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia em 1959 e que vive desde a juventude na Alemanha. Ele é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Esse livro, Louvor à Terra, uma viagem ao jardim, é a narrativa de uma experiência que o Byung-Chul Han teve de cultivar um jardim. Ele morava em apartamento, se mudou para uma casa com um terreno e começou a cultivar o jardim e também observar o jardim e a escrever sobre essas observações, registrar essas observações, e aí então se originou esse livro em 2018 na Alemanha, que foi traduzido em 2021 aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo de Volta à Terra. Eu vou destacar 3 trechinhos. No primeiro trecho, o foco está em experimentar a natureza. Dá uma olhada aqui, ó. Desatado em lágrimas, o eu renuncia à sua superioridade e se torna consciente de sua própria naturalidade. Chorando, ele retorna à Terra. A Terra é, para Adorno, o polo oposto do sujeito que se opõe, que se põe absolutamente. Ela o livra do seu aprisionamento em si próprio. Então ele está dizendo aqui que a experiência com a natureza nos fornece algumas coisas. Confere humildade ao ser humano, porque em contato com a natureza nós temos a experiência da nossa própria naturalidade, quer dizer, nós somos seres naturais. Significa o seguinte, se você quiser, para utilizar uma expressão bíblica inclusive, que está presente no livro do Gênesis, no capítulo 3, que diz que o ser humano é feito do pó e ao pó retornará. Isso é bastante interessante. Quer dizer, o texto está dizendo que a matéria-prima da qual é feito o ser humano é pó, ou seja, nós somos da mesma matéria-prima que a natureza, que a terra, somos feitos de terra e por isso nós vamos retornar para a terra, ou seja, nós somos seres naturais. Com uma outra linguagem, é o que o texto bíblico está dizendo e é o que está expresso aqui. Então, embora nós tenhamos uma tendência a nos considerarmos seres superiores, a nos considerar uma grande coisa, na verdade nós fazemos parte da própria natureza. É isso que Byung está dizendo, está nos lembrando. Nós somos da Terra e nós vamos retornar para a Terra. E a partir dessa experiência que nós temos enquanto estamos vivos, em observar a Terra, seja o planeta Terra, seja a Terra no sentido do solo sobre o qual nós caminhamos, pisamos, escavamos quando estamos cultivando um jardim, isso nos ajuda a sair da prisão de estarmos em nós mesmos. Quer dizer, nós precisamos dessa experiência da exterioridade, essa experiência daquilo que está fora. Precisamos olhar para fora, porque é só assim que a gente sai de dentro de nós mesmos e é só assim que nós enxergamos que nós somos extensão da própria natureza. Em segundo lugar, ele diz que é preciso experimentar o mistério e ele narra a seguinte experiência: pela primeira vez em minha vida, cavei no solo. Olha, com a pá fui fundo na terra, a terra cinza, arenosa, que assim apareceu, me era estranha, assim, quase assombrosa. Eu me espantei com o seu peso misterioso. Quer dizer, não basta você cavar a terra. Eu gosto bastante de fazer isso, às vezes 2 vezes por ano, eu adubo todas as minhas plantas. Eu tenho uma série de plantas na varanda do meu apartamento e eu então preciso cavar
os vasos, para fazer os buracos, para a partir disso colocar o adubo, né, o adubo natural que eu utilizo nas plantas, né, sobretudo quando a gente está no final do inverno, né, a gente aduba as plantas para que elas possam aparecer na primavera com todo o resplendor, né, que elas precisam, com toda a força, com toda a vitalidade. Então, essa experiência de cavar a terra é uma experiência maravilhosa, sobretudo quando você pode cavar com as mãos, quando você pode sujar as suas mãos, né, e você pode experimentar aquilo que está narrado no livro do Gênesis, né? Você é do pó, para o pó da terra você retornará, né? Você pode ter a experiência de se sentir um com a terra e pode também sentir o mistério, né, que a terra pode proporcionar para você, né? Sobretudo sentir o cheiro da terra, né? Uma série de sensações que nós precisamos, né? Nesse mundo digitalizado, nesse mundo industrializado, nesse mundo artificializado, nós temos carência de experiências com a natureza, com o mistério da natureza, né? Então, a gente, quando está em contato com a terra, a gente tem uma experiência visual, né? Aquilo que a gente enxerga, a gente precisa estar atento à multiplicidade de cores das folhas, multiplicidade de cores das flores, mas também a gente pode estar atento aos cheiros. Nós temos um lago aqui bem próximo, né, do apartamento onde eu moro, né, um lago que serve de local de caminhada, e é uma experiência muito boa, logo após a chuva, né, de caminhar no lago, e há muitas árvores no entorno do lago, e sentir o cheiro da terra, sentir o cheiro da água, mas sentir também o cheiro, por exemplo, das árvores de eucalipto. Há uma multiplicidade de cheiros que muitas vezes nós não temos mais sensibilidade, e a gente precisa recuperar essa sensibilidade, né? E claro, pode ser também uma experiência tátil, né? Quando eu toco a terra com as minhas mãos ou quando eu toco a terra com os meus pés, né? Muitas pessoas recomendam isso, né? Que esse caminhar descalço sobre a terra também é uma coisa muito importante para nós, né? Porque a gente multiplica os sentidos que experimentam a terra e o mistério da terra. E por fim, experimentar o cuidado, né? Diz assim, ó, perdemos hoje toda a sensibilidade pela terra, não sabemos mais o que é a terra. Nós a compreendemos apenas como um recurso com o qual se deve lidar, na melhor das hipóteses, sustentavelmente. Preservar a terra significa devolvê-la à sua essência, né? É interessantíssimo isso, porque nós transformamos a terra não em objeto de cuidado, mas nós transformamos a terra em objeto de exploração, né? E estamos vivendo uma série de catástrofes naturais como consequência do nosso modo de vida, um modo de vida predatório, um modo de vida destruidor. E ele está dizendo que a partir de experiências relativamente simples de olhar, de contemplar a natureza, nós podemos aprender a desenvolver a sensibilidade para o cuidado. O cuidado para com a terra, é claro, pode depois se estender ao gênero humano, pode se estender a todas as formas de vida, né? Então eu imagino que toda a experiência de cuidado tenha um reflexo sobre a nossa relação com as outras formas de vida, né? Então, cuidar de um pet pode ser uma experiência muito boa para a gente aprender a cuidar da terra e para a gente também aprender a cuidar dos demais seres humanos e vice-versa. Nosso cuidado para com os seres humanos nos ajuda a aprender a cuidar da terra, das plantas e dos pets e por aí vai. E aprender a cuidar da terra ajuda a gente a se tornar seres cuidadores e cuidadoras, e com isso nós nos credenciamos a cuidar das demais pessoas e formas de vida, e assim vai, né? Então, enquanto a gente olhar para a terra apenas como objeto de exploração,
nós podemos também olhar para os demais seres humanos como objeto de exploração, para os seres animais como objeto de exploração, para as plantas como objeto de exploração, né? Então, nós precisamos nos reeducar, e por isso que eu acho esse texto do Byung-Chul Han muito interessante e ao mesmo tempo muito bonito, rico de experiências e também de conceitos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê num próximo aí, espero que brevemente. Um abraço e até lá!